Olá, estou hoje com o fisioterapeuta Sérgio Monteiro. Ele é fisioterapeuta do Sereste já desde 2010. Tem uma empresa também, a Ergos, e a gente trouxe ele hoje para falar da experiência dele no serviço público, no Sereste, aqui em Governador Valadares, Minas Gerais. Sérgio, obrigado pela presença de você estar aqui para transmitir, passar todo o conhecimento que você tem já desde 2010, né? Já é bastante tempo em que você viveu, presenciou diferentes situações, diferentes problemas, soluções relacionadas com a fisioterapia do trabalho. Com certeza tem vários resultados para passar para a gente nesse tema tão importante na atenção à saúde, né? Então, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui à nossa roda de conversa. É um bate-papo, tá? Fica bem à vontade aí para falar para a gente desse tema que você tem uma grande vivência. Então, eu queria te passar a palavra para falar da prática do fisioterapeuta na saúde do trabalhador nas redes de atenção à saúde. Ok, primeiramente agradecer o convite feito pelo Peterson, é um prazer poder falar com vocês e passar um pouco da minha experiência como fisioterapeuta do trabalho no SUS. Esse foi o meu primeiro emprego, né, logo após que eu formei, e como o Peterson falou, são 10 anos e a gente ainda tem muito a aprender. Então, um pouco que eu aprendi nesse tempo, eu vou passar para vocês, nós vamos bater esse papo legal aí. Então, nós preparamos um slide aqui para poder organizar melhor as ideias e eu e o Peterson nós vamos bater um papo a respeito disso. Então, o nosso tema é a prática do fisioterapeuta na saúde do trabalhador, principalmente no SUS, né, na saúde pública, e vamos dar um prosseguimento aqui. Quando a gente fala em saúde do trabalhador, a gente tem que entender os processos de trabalho. Porque tudo no SUS, antes de mais nada, a gente tem que entender o nosso ambiente, o nosso cenário de prática. Onde que eu estou inserido, qual cidade, quais são as características daquela cidade. No caso da saúde do trabalhador, nós vamos lidar principalmente com o perfil produtivo desse local. Então, nesses processos de trabalho, nós temos a figura do homem, ou seja, o trabalhador, que através dos seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas competências, ele vai utilizar algum instrumento, tá, para transformar algum objeto da natureza em algum produto ou até um serviço, né? Então, na saúde do trabalhador, na atenção à saúde, né, no SUS como um todo, eu tenho que entender quem são esses trabalhadores, né? Aí no caso do homem, quem são esses trabalhadores, a faixa etária, as questões de morbimortalidade, se os tipos de contrato de trabalho, se são trabalhadores formais, informais, enfim, nós temos que entender, né, quais são esses trabalhadores, e para isso a gente conta, né, no SUS nós temos várias bases de dados aí, nós vamos ver mais para frente. Então eu tenho que saber dessa população que eu vou lidar. Os instrumentos, eu até coloquei no slide aí a figura de uma serra de bancada. Então, eu tenho que entender, dentro desse processo, os instrumentos utilizados por esses trabalhadores. Vou dar um exemplo aqui de Governador Valadares. Nós temos aqui um alto índice de acidente, já adiantando, né? Acidentes envolvendo motociclistas. Então, o principal instrumento de trabalho, no caso desses trabalhadores, seria a moto, a motocicleta. Então, eu tenho que entender isso também, né? Quando eu vou para uma zona rural, por exemplo, aí eu tenho uma série de acidentes ali característicos, né? Um exemplo seria acidentes com contato com animais ou algumas máquinas aí, principalmente aquelas máquinas motorizadas, né? De moer ração, moer cana. E aí eu tenho aqueles acidentes típicos ali da zona rural. Então, eu tenho que entender esses instrumentos também. Isso pode ser um computador também, os trabalhadores, os bancários que utilizam muito sistema informatizado, esse instrumento pode ser o próprio computador, enfim. E o objeto da natureza, ou seja, a matéria-prima. Então, aquele objeto, seja ele, por exemplo, eu estou numa região que é extratora de algum objeto da natureza, de algum mineral, né? Por exemplo, Macaé, lá no Rio de Janeiro, a gente tem um polo
de extração de petróleo. Então, né, a característica do trabalho lá é diferente de outras regiões, então eu tenho que saber todos esses processos. Nós também temos, eu não cheguei a colocar aí, mas a gente pode inverter também. O instrumento mediado por um homem vai transformar um objeto na natureza. Isso ocorre principalmente naquelas atividades, por exemplo, a indústria petrolífera, né? Onde o homem não diretamente ele vai estar ali fazendo aquelas reações químicas ali para refinar o petróleo. No caso, instrumentos, né, que ele vai estar mediando através de uma sala de controle, por exemplo, que vão estar fazendo aquelas reações ali. A gente for pensar também numa indústria nuclear, a gente não tem a figura do homem ali, né, manuseando um elemento químico ali radioativo. Isso aí é feito através de instrumentos. Então, a gente pode inverter também. Nós temos esses dois cenários. Então, para nós, né, trabalhadores do SUS, principalmente quando a gente lida com a saúde do trabalhador, é interessante entender todo esse processo de trabalho na nossa área de atuação. Se a minha cidade ela é característica, no caso do governador Valadares, do comércio e serviços, eu tenho que entender toda essa cadeia, desde o trabalhador, os instrumentos utilizados e os objetos da natureza ali que estão postos ali para mim. Esse slide, ele exemplifica mais ou menos, né, como que é as relações de trabalho hoje. Então, nós vimos os processos de trabalho e eu tenho que entender também, além disso, eu tenho que entender como se dá essa relação do trabalho atual. A gente, na saúde do trabalhador, a gente sabe que muitos problemas de saúde ocupacional, eles se originam da organização do trabalho. E essa organização do trabalho, ao longo dos anos, ali, desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, ela passou por algumas mudanças, né? Vou falar bem breve aqui. Nós temos ali à esquerda a figura do luthier Antônio Stradivari. Quem toca violino aí conhece os violinos Stradivarius, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui nas aulas, porque nessa época, se vocês forem perceber, o luthier, ele mesmo projetou o produto dele, ele mesmo fez, ou seja, executou, enfim, transformou as matérias-primas, usou de instrumentos, ele mesmo construiu aquele produto e depois ele mesmo que vai avaliar aquele produto. Então, a concepção, execução e avaliação, todas eram concentradas no trabalhador. E aí, na figura direita, quando a gente já chega na Revolução Industrial, a gente tem a mesma atividade, que é a construção de violinos, porém feita em larga escala. Então, a gente já tem a introdução da linha de montagem, vários trabalhadores fazendo a mesma atividade, ou seja, a oferta desses produtos era em larga escala. Ao contrário ali do Stradivarius, né, que hoje um violino dele é muito raro de se encontrar e vale milhões, né, quando vai a leilão. Por quê? São poucos que foram produzidos. Ao contrário da Revolução Industrial, né, no caso ali da outra foto, onde a gente tem uma produção em massa. Isso foi introduzido ali por Henry Ford, principalmente, né? A gente fala do Fordismo, por Frederick Taylor, né? Do Taylorismo também, que introduziu a organização científica do trabalho. Então, eu tenho que entender que essa relação do trabalho nas formas atuais, ela se pauta, né, pela divisão vertical do trabalho, né? Eu tenho aqui, outra foto que eu sempre uso, né, que é bem engraçada, é quando eu tenho essa divisão vertical, ou seja, eu tenho lá em cima a figura do diretor, do gerente, né, aonde ele toma as decisões mais importantes na organização, e se ele tomar uma decisão errada, isso vai afetar todo mundo ali embaixo, né? A figura do passarinho mostra justamente isso. Então, se a gente imaginar, por exemplo, no nosso cenário de prática, empresas que não investem em saúde e segurança do trabalho, né, apesar dos índices de acidente, dos índices de afastamento, até índices de óbitos, né, relacionados ao trabalho. Então, se esse gestor, essa pessoa ali à frente, ela não está engajada na saúde do trabalhador, seja ele da empresa ou até do sistema público também, né, isso vai afetar toda uma cadeia abaixo dele, né? Aí nós temos ali o gerente, depois vem os executivos, os diretores, e embaixo ali ela até brinca, coloca o resto, né, que seriam, se a gente fosse traduzir, os trabalhadores ali do chão de fábrica, enfim. Então, hoje, o que nós temos aí imperando nas relações de trabalho, na questão da organização do trabalho, é a divisão vertical.
E aí, na outra foto, também outra brincadeira, a gente, aqui em Valadares, a gente vê muito, né, nos trabalhadores aí que trabalham na autarquia responsável pela água e esgoto, né? Então, nós temos ali o coitado do Zé ali dentro do buraco trabalhando, e em volta dele um monte de gente olhando. Aí nós temos o gerente de marketing, gerente de recursos humanos, né, o superior sênior, enfim, vários cargos ali que surgiram desse trabalho, dessa organização, né? Agora eu pergunto, se a gente tem uma comunicação eficaz entre esses atores, isso é muito bom. Então, por exemplo, se eu tenho ali um chefe de turma que ele tem um diálogo aberto com o diretor que pode investir, ou seja, esse chefe de turma tem uma abertura para chegar para ele e falar assim, olha, nós estamos precisando melhorar esse setor aqui, porque está levando a posturas erradas, né? Está levando a movimentos repetitivos, o ergonomista veio aqui e identificou que nós precisamos mudar esse layout aqui, então a gente precisa mudar. Aí, se esse gestor ele está aberto à escuta, a fazer um projeto de melhoria e implantar, beleza. Agora, se esse gestor ele não se considera parte integrante da saúde e segurança dos seus funcionários, o que ocorre hoje é essa divisão, ou seja, eu contratei uma empresa de saúde e medicina ocupacional, ou seja, um prestador terceirizado, e eles que se virem, eles que são responsáveis, né? A minha função aqui é a produção, é colocar o negócio andando. Agora, a parte de saúde e segurança, é eles que são, eu pago eles para isso. Então, se eu tenho esse pensamento, isso é muito ruim, tá? Isso vai refletir aqui no SUS, tá? Então, esse trabalhador, esse chefe de turma, ele vai acabar não se considerando parte integrante dessa saúde, como promotor mesmo dessa saúde e segurança, ele vai achar que essa responsabilidade é do terceirizado ali, que foi contratado, e aí isso não chega no diretor, porque ele está preocupado com outras coisas, ou seja, fazer o negócio andar, produzir, e aí quando acontece um acidente, quando acontece um afastamento, quando acontece uma morte no trabalho, aonde que esse trabalhador, aonde que isso vai refletir? Justamente na saúde pública, né? Nós vamos ver que o SUS é responsável por acolher esse trabalhador, isso vai gerar gasto, isso vai sair do bolso do contribuinte de uma forma geral. Então, o grande problema é achar que a gente paga imposto, que o empresário ele já paga o imposto ali, né, o seguro de acidente de trabalho, ele já tira ali a parte patronal para o INSS, né, para a Previdência, e está tudo bem. Na verdade, não, né? A gente tem impostos hoje, multiplicadores de impostos, que se a empresa está afastando muito, ela paga mais imposto, né? O FAP, que é o Fator Societário Previdenciário, é um exemplo disso. Então, se eu não tenho um engajamento de todos esses atores aí, então a saúde do trabalhador ela não vai ser uma coisa, uma prioridade, certo? Então, aqui é um exemplo, exemplificando, né, o que eu acabei de falar. Então, aqui na esquerda eu tenho o trabalhador responsável ali pela concepção, avaliação e execução. Um exemplo é o Antônio Stradivari lá com os violinos. E aqui do lado é o que impera hoje na grande maioria das organizações, a divisão vertical do trabalho. Eu tenho uma gerência sênior, logo abaixo uma gerência média. São eles que concebem, eles que planejam ali o produto ou o serviço. E aí abaixo eu tenho trabalhadores do conhecimento, ou seja, engenheiros, projetistas, o RH, manutenção. E aí lá embaixo os funcionários da produção e serviço, que eles que executam o serviço, né? Henry Ford tem uma frase que ele fala que o pensar é o trabalho mais difícil que existe, né? Por isso que poucos se habilitam para ele. Então, a visão naquela época era o seguinte: eu preciso do seu corpo, eu preciso da sua força, eu não preciso que você pense para fazer o trabalho. E isso também é ruim, né? Um dos motivos que a gente chama de Fordismo, que ele veio abaixo, primeiro é a questão da flexibilidade, que Henry Ford produzia, né? Só um modelo, que era o Ford modelo T, na cor preta. Então, com o passar do tempo, as necessidades de flexibilização, os clientes exigiam uma coisa mais personalizada, então isso obrigou, né, as organizações a se moldarem para essa nova demanda. E outra coisa foi que o trabalhador ele não fazia parte daquele trabalho, né?
Ele só estava ali para apertar um parafuso, para fazer uma peça, ele nem via o que no final da linha de montagem saía, né? Pouco sabia disso. Então, eu falo que, pela minha experiência, isso ocorre até hoje, né, em algumas empresas. Então, o trabalhador ele fica meio alheio ali, ele não se sente como parte de um todo ali no trabalho. Isso é ruim, isso gera monotonia, falta de pertencimento, né? Quando a gente vê um trabalhador do setor bancário mesmo, alguns vestem a camisa mesmo daquela instituição, defendem a instituição. Agora, quando eu chego ali numa empresa um pouco menor, onde essa empresa, por exemplo, um telemarketing, né, que a gente tem uma rotatividade muito grande de trabalhadores, esse trabalhador ele está ali como um trampolim, ele não veste a camisa da empresa, e a empresa não faz por isso também, né? A gente sabe de muitos casos aí de assédio, enfim. Então, isso tudo é fruto dessa divisão vertical do trabalho, onde eu não tenho uma comunicação efetiva entre os vários atores. Eu trouxe só um histórico aqui, eu vou falar bem, de uma forma breve, sobre a saúde do trabalhador no SUS. Tá? Então, lá em 1980, as primeiras ações de saúde do trabalhador, elas se deram através do INAMPS. Né? O INAMPS é um instituto anterior ao INSS, né? Também pertencente à Previdência, onde, resumidamente, só quem tinha carteira assinada tinha acesso à assistência médica. Tá? O INAMPS significa Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. E aí, eles começam a ver o trabalhador como um sujeito possuidor do saber. Outra coisa que a gente tem que ter em mente hoje, que o trabalhador, quando a gente chega lá, eu, por exemplo, como ergonomista, chego para avaliar um posto de trabalho, eu tenho que coletar as percepções do trabalhador. Eu tenho que ter essa escuta. Todo profissional do SUS, ele tem que ter uma escuta, né? O paciente chegou no seu consultório, você tem que escutá-lo, né? Você não pode ali, através da sua identidade profissional exacerbada, eu sou especialista nisso, naquilo, eu sei o que está acontecendo, eu vou resolver o seu problema. E o seu paciente, ele fica meio acuado ali, nossa, realmente ele é tudo isso e tal, não precisei falar nada com ele, que ele já sabe o que eu tenho. Não, na verdade, nós temos que escutar, né? A escuta ela é muito importante. Então, nessa época, o trabalhador passou a ser conhecido, né, como possuidor do saber. A gente tem muito a aprender. Eu falo que a gente aprende com os animais, com as crianças. Então, aquele que acha que sabe tudo, né, na verdade, ele não sabe nada. E aí, em 1980, a gente pula para 86, onde a gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que foi muito famosa, muito famosa aí, muito lembrada pelo início ali, né, da construção do SUS, e junto nós tivemos a primeira Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador, ou seja, participação popular, né, o controle popular na saúde, isso em 86. Em 88, nós tivemos a Constituição Federal, onde trouxe uma série, né, de garantias, direitos, deveres aí, nem preciso falar da importância aí da Constituição Federal para nós brasileiros. E aí, um pouco mais à frente, em 90, nós tivemos a Lei Orgânica da Saúde Pública, né, que é a Lei 8080, que ela fala sobre o SUS, os seus princípios, né, diretrizes, enfim, todo mundo também na saúde conhece. Então, o trabalhador da saúde pública, ele tem que conhecer, ele tem que ir a fundo, tá? Trabalhar na saúde pública é diferente e nós temos que pensar de uma forma coletiva e não individual. A gente tem que analisar indicadores, não é só chegar um paciente aqui, resolver o problema dele e vir o próximo. Na verdade, a gente tem que pensar de uma forma geral e abrangente, como eu disse no primeiro slide, né? No caso, saúde do trabalhador. Quais são esses processos de trabalho, quem são esses trabalhadores, esses instrumentos, esses objetos da natureza que estão sendo transformados. Então, seria isso. Lá na Constituição, eu trouxe um extrato aqui da seção 2, né, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. A gente já ouviu isso várias vezes. E aí, no artigo 200, né, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, a gente vê lá no item 2, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Então, isso está na Constituição, né, Federal de 88, a nossa lei maior. Então, a saúde do trabalhador, ela compete ao SUS, né, compete ao Sistema Público de Saúde, ao Sistema Único de Saúde. É uma pergunta que eu sempre faço, né? Quando acontece um acidente de trabalho,
quem que é o responsável em dar assistência a esse trabalhador? É a empresa ou é assistência que eu falo, assistência médica, alguma coisa nesse sentido? É a empresa ou é o SUS, né? Quem que é? Então, muita gente fala, não, é a empresa tem que pagar exame, tem que pagar médico, tem que pagar isso, tem que pagar plano de saúde. Na verdade, não. A empresa ela tem as obrigações dela, principalmente no que obrigações previdenciárias, obrigações de prevenção mesmo. Agora, quando acontece um acidente de trabalho, alguma coisa, a obrigação em acolher esse trabalhador, dar assistência para ele, né, seria do Sistema Único de Saúde, né? Um exemplo é quando o motociclista cai na rua aí, né, num acidente de trajeto, aonde que ele é levado? Né? Ele é levado para o hospital público, para o hospital municipal aqui em Valadares. Então, não é a empresa que vai lá, pega ele e leva no hospital particular que ela tem convênio. Não, o SAMU vai lá, pega ele e leva para o hospital municipal. Então, lá dentro do hospital, eu tenho que ter todo um arcabouço ali de planejamento para acolher esse trabalhador, além de prestar assistência, identificar que aquilo foi um acidente de trabalho. Então, nós vamos ver isso aí também mais para frente. Aqui mais um histórico, né? Então, nós seguimos aí de 90 com a Lei 8080. Quando chegou em 99, nós tivemos a revisão da Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho. Isso se deu principalmente, né, pelo número crescente de aposentadorias por invalidez, principalmente envolvendo lesão por esforço repetitivo. Então, antigamente, quem tem familiar aí, né, pai ou mãe, ou tio ou tia que trabalhou no banco nessa época, sabe. Antigamente, se afastava muito por lesão por esforço repetitivo. Então, o trabalhador falava, o bancário, eu aposentei, ou o meu amigo aposentou por LER, né? Então, a LER é um conjunto de doenças, né? Então, assim, a minha mãe mesmo, ela é bancária aposentada, e eu me lembro dela falando que fulano aposentou por LER, o que era LER? Então, nessa época, começou a ter esse boom de afastamentos, né? De LER-DORT. DORT é doença osteomuscular relacionada ao trabalho, principalmente quem digitava muito, na época, aquelas máquinas de datilografia, e não era teclado igual era hoje. Muitas atividades bancárias hoje nós fazemos no aplicativo, mas antigamente não era assim, então a carga de trabalho era muito grande, então exigia uma digitação constante. Isso começou a afastar os trabalhadores desse setor por causa de termos sinovite, né, principalmente nessa região do punho. E aí isso gerou o interesse da sociedade científica, do próprio governo, em entender o que é isso, o que está acontecendo, né? Vamos estudar isso aqui mais a fundo para a gente prevenir, porque isso está gerando um gasto. Eu estou afastando o trabalhador aqui de 40, 50 anos, ou até menos, né? Isso gera um prejuízo para a Previdência como um todo, né? E eles foram entendendo isso, e aí revisaram a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho. Antigamente era só a tenossinovite do digitador, era conhecida como uma doença ocupacional. E aí eles passaram ampliaram vários outros segmentos corporais que podem ser afetados pelo trabalho. Um exemplo é a cintura escapular, né, a região cervical, membro superior como um todo. Então, isso tudo foi ampliado com essa revisão dessa lista. E aí, em 2002, nós temos aí a publicação da portaria 1679, né, que fala da RENASH, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. E aí, a RENASH, ela traz essa dinâmica dos CERESTs, né, que é os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Eu tenho os CERESTs estaduais, né, os regionais, e que, se a gente for traduzir, é mais ou menos como um posto de saúde, uma SF, né? Só que o CEREST está na atenção secundária, a SF está na atenção primária. No caso, eu falo que a semelhança aí dos dois é que o CEREST, assim como é um posto de saúde, né, na atenção primária, ele é responsável por uma área de abrangência, né? Só que a principal diferença aí é o quê? Lá na atenção primária, essa área de abrangência é um bairro, né? No CEREST são municípios. Então, por exemplo, o CEREST de Valadares, ele é responsável por 52 municípios. Né? Nós vamos ver como que isso se dá também, né? Como que a gente consegue dar conta disso aí. Então, em 2002 foi criada essa rede, né, de atenção à saúde do trabalhador, e dentro dessa rede foi criada a dinâmica do CEREST, tá? E aí, em 2005, nós tivemos a revisão e ampliação da RENASH. Então, foram se estudando, né, várias discussões, qual que era o real papel
dessa rede aí, frente à assistência, promoção e prevenção à saúde desses trabalhadores.